Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, meus amigos, muito bem. Estamos de volta para mais um episódio. É isso aí, então. Como sempre, então, antes da gente começar nosso episódio, eu queria agradecer a você pela audiência de sempre. Não se esqueça de, agora que nós estamos no YouTube também, né? Não se esqueça de se inscrever aqui. Se inscreve aqui, deixe seu joinha aqui, beleza? E siga as nossas mídias sociais. Facebook é Márcio Martins Poker, o Instagram é o MM Poker EV e o YouTube é o MM Poker também, tá bom? Quer dizer, é só MM Poker, também não. Que merda, hein? Vamos aos recadinhos? Vamos lá então. Muito bem, então, vamos lá. Nosso primeiro recadinho é nosso agradecimento aos nossos seguidores. Seguidores do Instagram, seguidores do Facebook, seguidores do YouTube, pessoal que manda sempre um salve pra gente. Então vamos lá. A gente tem aqui no Instagram o DSL Nóbrega _cantor, que é nosso brother também. Sempre está conversando com a gente sobre diversos assuntos. Valeu, meu amigo DSL Nóbrega _cantor. Segue ele lá no Instagram. O Charles Jesus também, nosso grande brother aí, Charles Jesus, que está sempre falando com a gente. Já se prontificou a participar da live que a gente está programando aí para fazer. Fica ligado todo mundo aí no Instagram, viu, galera? A gente vai marcar um dia para fazer uma live para a gente conversar todo mundo junto e para a gente tirar dúvida, trocar ideia, falar besteira, né? E se divertir. Que o mais importante de tudo é a gente estar bem e se divertir e fazer amigos, né? Tem também o Cleitomar R. Então é Cleitomar, né? Ou Cleitomar, para quem é do Rio e para quem é de outras cidades que puxam o R mais no fundo da língua, né? Para quem faz o R mineiro, o R do interior de São Paulo, é o Cleitomar. E o Léo.Freitas07, né? Então, para vocês, o DSL Nóbrega _cantor, Charles Jesus, Cleitomar e Léo Freitas 07. Galera, brigadão. Vocês dão aquela força pra gente continuar fazendo esse trabalho. Eu gosto muito de fazer o podcast, mas assim, a gente sempre... A preguiça às vezes bate, né? E aí uma coisa que me ajuda a não dar mole pra preguiça é lembrar que tem gente que está sempre me mandando mensagem de incentivo e isso dá um ânimo muito legal e a gente sente vontade de continuar esse trabalho. Eu sempre digo isso, vocês são o combustível para o meu motor de fazer o podcast, de fazer os materiais que eu tenho feito aí para poker, para vocês. Beleza? Apesar de eu ser apaixonado pelo poker, eu podia simplesmente sentar a bunda aqui e ficar jogando, né, e estudando, mas eu acho que quando a gente alcança algum nível de conhecimento, a gente tem que compartilhar, e vocês me ajudam a manter esse pensamento de compartilhamento. Beleza, galera? Então, muito obrigado a vocês sempre por estar mandando sugestões de pauta, sugestões de assunto, né? A sugestão de hoje foi dada por uma pessoa um seguidor do Instagram também. Teve bastante gente opinando, o Charles Jesus, o Cleitomar, Léo Freitas, até o Nóbrega Cantor. Mas eu tive que escolher uma
para fazer hoje, né? E eu tô assim seguindo uma sequência meio que cronológica. Então já falaram, fala sobre estratégias para free roll, fala sobre estratégia para sit and go, fala sobre odds, fala sobre alts, fala sobre... Então o pessoal vai mandando. E aí hoje eu tive que escolher um, mas eu ia falar sobre estratégias, né, para free roll. Eu já falei, tem um episódio só falando sobre estratégias, mas a ideia é a gente ir cada vez um pouquinho mais fundo nos assuntos. Só que eu não posso falar de estratégia sem antes falar de um assunto que eu não falei ainda, que é o assunto do episódio de hoje. Que hoje nós vamos falar sobre odds. Episódio de hoje, odds. Foi para isso que você estudou matemática no colégio. Muita gente nem sabe o que são odds. Odds são vantagens probabilísticas em se fazer uma jogada, tá? Então, assim, eu falei meio difícil, mas é meio proposital, é só para abrir o caminho um pouco. Na verdade, as odds, elas dizem respeito a quão forte a sua mão é naquele momento, né? Ou qual a probabilidade de você acertar um out, né? Por exemplo, se você tá com um par de rei e bate rei 6, você, assim, nem se importa com odds. Você vai dar win, você tá quadrado, certo? Você tá com quadra, né? Não tem o que pensar. Mas nem sempre é assim, né? Geralmente a gente joga e as nossas mãos não batem, né? Tanto nossas quanto as do oponente. Então, se você faz um raise, todo mundo folda e um outro cara paga, o outro cara a gente chama de vilão, né? Então, no nosso caso, nós somos o herói, o hero, né? E no outro, e o cara que pagou é o vilão. Então, geralmente, nem você nem o vilão acertam um flop, né? Existe uma conta que é bem interessante, que é assim, entre 10 vezes que bate o flop, 3 você acerta, 3 o teu oponente acerta e 4 nenhum dos dois acerta. Então, se você pegar 30% das vezes que você acerta e 40% das vezes que ninguém acerta, você pode estar na frente 70% das vezes que bate o flop. Só 30% das vezes que o teu oponente vai ter uma mão que realmente acertou no flop, né? Ou às vezes também não acerta nada e o cara tem um jogo bom, tem um top pair, alguma coisa que está acima do que você tem, do que você efetivamente tem, né? Então, a gente, pensando nesse aspecto, que você geralmente não acerta o flop, mas também geralmente o teu oponente não acerta o flop, então você tem essa margem de 70%, né? 7 mãos que você pode fazer uma jogada em 10. Por que pode fazer uma jogada? Porque nas outras 3 o teu oponente está realmente ganhando. Mas em 4 mãos de 10 que ninguém acertou nada, e em 3 que realmente você acertou alguma coisa, você tem 7 mãos em 10, ou seja, você tem 70% de chance de sair na frente do teu oponente, de fazer uma jogada que faça com que ele perca a vontade de ganhar aquele pote, que ele desista e fala, joga a carta fora, tá bom, vamos para a próxima. Só que ele também está ciente disso, o teu oponente também está ciente disso. Então, muitas vezes, acontecia, inclusive até há uns 10, 12 anos atrás, você via muita gente fazendo 3-bet, 4-bet, 5-bet, 6-bet, sem ter nada, né? Só para falar, ganha quem subir mais a aposta. Então eu vou subir aqui, eu vou subir ali, eu vou subir aqui. Então, assim, ficava um jogo meio maluco. Às vezes o cara tava subindo com um valete 9, entendeu? O cara tava 5-betando lá com valete 9. Então, é meio complicado. Então, começou a se pensar no seguinte.
qual é a probabilidade da minha carta, do meu jogo melhorar durante as streets, durante flop, turn e river. Na verdade, as odds elas dizem mais respeito a turn e river, né? Porque o flop é um momento da decisão. A bater o flop, você fala, pô, meu jogo tá bom, meu jogo não tá bom, mas a minha mão é boa para blefar, ou é um flop bom para blefar, ou não, esse pote, Deus me livre, não tem como, eu com certeza tô perdendo na maioria das vezes aqui. Muito bem. Então, odds, para ser mais sucinto, é a sua probabilidade em acertar um out. Tá? Opa, peraí. O que é out? Tá? O out são as cartas que melhoram o seu jogo no turn ou no river. Né? Então, por exemplo, você sai com Ás e 8 de copas na mão. Aí, no flop, abre Rei de copas, 9 de copas e 10 de espadas. Então, ou seja, você tem no seu jogo 4 cartas de copas. Tá? Qual é a probabilidade de bater mais uma copas, seja no turn ou seja no river? Né? Então, isso são odds. Tá? Então, é uma conta assim que é meio... Você se acostuma a fazer essa conta, né? Então, vamos pensar o seguinte. Você tem 2 cartas de copas, ok? E aí você tem mais 2 que estão na mesa, ok? Então, você já tirou 4 cartas de um conjunto de 13 cartas, ok? Então, se você tirou 4 cartas de um conjunto de 13 cartas, sobram 9, né? Ou, que nem diz a Dilma, sobram 7, né? 4 para 13 dá 7. Mas não são 7, são 9. 4 para 13 dá 7. Então você tem 9 cartas que não são de conhecimento seu aonde elas estão. Pode ser que o outro ali tenha foldado 2 de copas, pode ser. Mas aí eu tenho que saber, porque aí eu tenho que tirar dos autos, não dá. Como é que eu vou saber? Não dá para saber. Então você calcula o que você sabe. Você sabe que no baralho num naipe tem 13 cartas e você tá vendo 4. Então sobraram 9. Essas 9 podem bater, essas 9 e você não sabe onde tá. Então você tem 9 outs para bater. Você tem 9 cartas de 52, sendo que 5 são conhecidas. Então vamos fazer essa conta para a gente ver qual a probabilidade da gente fazer um flush quando a gente tem 2 cartas de um naipe na mão e 2 cartas do mesmo naipe no flop. Né? Então nós temos 5 cartas, sendo que dessas 5, 4 são do mesmo naipe. Tá? Então vamos lá. Imagina o seguinte, me faltam 9 cartas para bater, ou seja, eu tenho 9 outs. Né? Se uma dessas 9 cartas que estão faltando bater, eu faço um jogo excelente, que é o flush. Tá ok? Então, eu tenho 9 cartas que podem bater para melhorar no meu jogo. Dessas 9, a gente tem que fazer uma proporção para as outras 52 do baralho. Né? Então, vamos lá. Eu sei quais são 5 cartas, porque tem 3 no flop, na mesa, e tem 2 na minha mão. 3 mais 2 é 5. Então, eu tenho que tirar 5 cartas de 52 cartas, que é o baralho completo. Dá 47, certo? Então, eu tenho 47 cartas que eu não sei quais são. Eu não sei onde estão. Dessas 47, eu quero só 9. Eu não quero as 47. Né? Dessas, eu quero que bata só uma das 9. Então, qual a conta que eu tenho que fazer? 9 dividido por 47. Ou seja, as cartas que eu quero que batam, dividido pelas cartas que existem no baralho que eu não conheço, que eu ainda não sei quais são. Ok? Por quê? Porque eu tenho 5 que eu sei. As 3 da mesa e as 2 da minha mão. Ok? Então, 9 dividido por 47 dá cerca de... dá 0,19, se não me engano. 20%. Vamos arredondar. Dá 19%. 20%. Então,
eu tenho 20% de chance de acertar no turn ou no river. Ok? Deu para entender mais ou menos? Então, esse é o cálculo que a gente faz para ver qual a probabilidade que eu tenho de melhorar o meu jogo. Tá bom? Show de bola. Vamos continuar o raciocínio. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas odds, né? Para quem joga ao vivo e vê o pessoal falando termos mais técnicos e tal, muitas vezes você está jogando ali numa mesa ao vivo e o cara fala, eu paguei uma mão ruim porque deu odds. O que significa isso? Significa que, às vezes, vale a pena você pagar com uma mão que não é tão favorável ou com uma mão que não é nuts, né? Você não está com o jogo nuts, mas às vezes o risco de você jogar aquela mão vale a pena pela quantidade de fichas que tem no pote, né? Isso a gente chama de pot odds. O pot odds é aquela questão de você, assim, tem muita ficha em jogo. Então, qual é a conta que eu faço? A conta que eu faço é o seguinte, eu vou pegar o que eu tenho que investir e vou ver do que já foi investido, do que está no pote, do que está em jogo, qual é a relação entre um valor e outro. Então, qual a relação do total de fichas para a quantidade de fichas que eu tenho que investir, né? Então, vamos supor assim, o blind está 100, 200. 100 no small blind, 200 no big blind. Aí eu estou no botão, por exemplo. Aí o TG sobe para 1000, o cara lá do meio da mesa, lá, o MP1, paga, aí o outro MP2 paga, aí o hijack paga, aí o cutoff paga, e aí você é o botão. E você tem Ás e 7 na mão. Ás e 7 off, de naipes diferentes. Ás e 7 off não é uma mão muito legal de você jogar. Desde que você esteja no meio da mesa. Vai. Estando no botão, já é uma mão que dá para abrir. Mas aí você tá meio receoso, assim e tal, mas aí você faz aquela conta, né? Vamos ver então. Eu tenho que colocar 1000 para ganhar. 1000 do TG, 1000 do MP1, já são 2. 1000 do MP2, já são 3. 1000 do hijack, já são 4. 1000 do cutoff, já são 5. Então eu tenho que investir 1000 fichas para concorrer a 5 mais as 1000 que eu estou pondo. Então, para concorrer a 6.000. Só naquela rodada de apostas. Então é assim, a relação entre a quantidade de fichas que eu estou colocando e a quantidade de fichas que eu estou concorrendo é de 1 para 5. Né? Então eu vou investir 1000 para ganhar 5.000. Ok? Que é mais as fichas que eu estou colocando mais os outros 5 que foram na mão. A probabilidade de 1 para 5 é 20%. Vai dar 1 dividido por 5 dá 0,2. 0,2 é 20%. E aí eu tenho que ver o quê? Quantas vezes a mão que eu estou aqui, na minha mão, segurando, o meu Ás e 7 off, quantas vezes esse Ás e 7 off pode ganhar de todo mundo que está pagando? Aí você fala assim, pô, Ás e 7 não é uma mão muito boa, mas é um Ás. Só que é um Ás ruim, porque quando bate o Ás, o kicker é fraco. Né? Você tem um 7 de kicker ali, não é muito bom. Então, assim, a conta que você tem que fazer é qual é a probabilidade do meu Ás e 7 ganhar dessa galera. Assim, pré-flop mesmo. É baixa. É menos de 10%. Então não vale a pena eu pagar, porque para eu pagar, eu tenho que estar ganhando pelo menos 20% das vezes. Vocês entenderam? Agora, se eu tô com par de rei, pô, par de rei, ele vai ganhar mais de 20% das vezes dessa galera. Então, compensa eu dar o call.
né? Às vezes, um conector naipado, um rei valete, não precisa nem ser um rei valete, precisa um 910 naipado, né? Às vezes compensa, né? Se você está com bastante ficha. Aí tem uma outra questão que é o SPR, que é o Stack to Pot Ratio, a relação entre o seu stack e a quantidade de fichas no pot. Ok? Então, tem outros aspectos também. Isso eu te incentivo a ler um pouco sobre SPR, tá bom? Stack to Pot Ratio, né? A relação entre a quantidade de fichas que você tem e a quantidade de fichas que tem no pot. Então, entra todo esse conjunto de pensamento, né? Quando você vai pagar uma aposta por pot odds. Quantas vezes eu ganho, né, para essa quantidade de gente? Quando é pré-flop, é meio complicado. Agora, quando é pós-flop, ou seja, bateu o flop, e aí vem essa aposta de 1.000, e chega na sua vez, você fala, pô, bateu um Ás ali. Fala, pô, com um Ás ali, um Ás e bate rainbow lá, bate tudo de cor diferente, né? Os naipes tudo diferente. Fala, cara, assim, eu tenho um Ás na mesa, então eu já tenho um par de Ás. E bateu nada com nada, a minha probabilidade de vencer essa mão é muito alta, ela sobe bastante, porque eu já tenho um par e é top pair, né? E é top pair, eu tô com um par de Ás, eu tenho um Ás na mão e um Ás na mesa. Então, assim, a minha probabilidade de levar a mão é muito alta, aumenta muito. Então, aí eu já posso entrar para pot odds mais desafiadores, né? Então, assim, eu posso pensar em termos de agora vale a pena eu pagar essa aposta, porque agora eu acho que a minha mão é boa. Ou, por exemplo, no caso do flush draw. O flush draw, lembrando, o que é o draw? Draw é quando a sua mão está boa, mas ainda não bateu. Por exemplo, falta uma carta para você fazer sequência. Você está no que a gente chama de gut shot, ou que a galera chama de broca. Então você está na broca. O que é a broca? É quando falta uma carta para você fazer sequência. Eu vou passar aqui umas relações, umas quantidades de outs para você já meio que fixar. Então olha só, o flush draw ele tem 9 outs. Então você faz aquela conta lá, 9 dividido por 47, você sabe qual é a proporção para você acertar as cartas, né? Para você acertar o turn river, assim, quantos por cento das vezes você vai acertar aquilo lá. Aí então vamos lá. Flush draw são 9 outs, ou seja, falta uma carta para você bater o flush. Então você tem 9 outs, ou seja, 9 cartas que te ajudam. Você tem uma expressão que o nome é difícil, mas ela é fácil de lembrar, que é a Open-Ended Straight Draw. Difícil, né? Open-Ended Straight Draw. Ou seja, straight draw para os dois lados, né? Straight draw é o gut shot, que a gente falou agora, que é a broca. Eu tenho broca para os dois lados. Aqui no Brasil, é lógico que a gente vai facilitar. 2 pontas. Então, eu tenho broca para cá e broca para cá. Ou seja, se bater a carta de baixo, eu faço sequência para baixo. Se bater a carta de cima, eu faço sequência para cima. Ok? Então, por exemplo, eu tenho valete 10. Bate 8, dama e 5. Eu tenho open-ended straight draw. Eu tenho 2 pontas. Porque se bater o rei, eu sigo para cima. Se bater o 7, eu sigo para baixo. Ok? Então, 2 pontas, você tem 8 outs. Por que 8 outs? Porque eu tenho 4 cartas do número que está para baixo e 4 cartas do número que está para cima. Ok? Então, se eu estou esperando um 7 bater, eu sei que tem 4 sets no baralho. Se eu estou esperando o rei bater, eu sei que tem 4 reis no baralho. 4 com 4, 8. Então, eu tenho 8 outs. Ok? 2 overcards.
que são duas overcards? Ah, eu tenho, sei lá, Ás e Dama, né? Aí bateu Valete, 6 e 2. Bom, quantas cartas faltam para melhorar? Tem que bater pelo menos um par para melhorar a minha situação, né? Se eu tenho Ás e Dama, as minhas duas cartas estão acima do flop, por isso que são overcards, né? Geralmente overcards são o que a gente chama de Broadways, que fazem acima do 10. Então 10, Valete, Dama, Rei e Ás. É o que a gente chama de Broadways. Então geralmente overcards são cartas que estão acima do que bateu no board, né? Esse é o conceito de overcard. Então eu tenho lá Ás e Dama e bateu Valete, 6 e 2. Então, as minhas duas cartas estão acima do board, mas estão acima do flop. Mas nenhuma delas bateu, não fiz par nenhum. Então, o que me resta? Me resta fazer par. E aí eu tenho 4 damas, sendo que uma está comigo, e 4 ases, sendo que um está comigo. Então, são 6. Se sobraram 3 damas e 3 ases, eu tenho 6 outs. Ok? Para fazer 2 pares, aí já muda. Ou trinca, já muda. Aí eu vou ter, se eu tenho 2 overcards, ou 2 cartas quaisquer, e bate uma no flop, eu tenho 5 outs para fazer 2 pares, ou trinca, né? Porque pode bater a segunda. Então, por exemplo, eu tenho Rei Valete, bate Valete, 6 e 2, vamos usar o mesmo exemplo de flop. E aí eu tenho mais 3 reis para bater, ou 2 valetes para bater. Ok? Então, se bater mais um valete, eu faço trinca. Se bater um rei, eu faço 2 pares. Então, eu tenho 5 cartas para fazer, ou 2 pares, ou trinca. Beleza? E o gut shot, que é a broca, que são 4 outs. Ou seja, eu tenho, por exemplo, Ás e Dama, e bate Rei, 10 e 7. Fica faltando um valete. Então eu tenho que esperar 4 cartas. Tem 4 valetes no baralho. Eu vou esperar um desses valetes bater para eu fazer uma sequência. Beleza? Então, mas o que você deve decorar de outs é isso, né? São os outs mais simples. Então, flush draw, 9 outs. 2 pontas, 8 outs. 2 overs, 6 outs. 2 pares ou trinca, 5 outs. E gut shot, né? Broca, 4 outs. Beleza? Beleza. Então, acho que deu para entender um pouquinho. É claro que você não vai ficar só no podcast, né, meu amigo? Você vai atrás da informação. Eu tô te ensinando o que eu sei para você poder ir atrás do teu conhecimento, né? Eu tô só te abrindo a porta. Falo, ó, vai por esse caminho aqui que você vai se dar bem, tá? Então, eu aconselho que você estude mais, lógico, sobre isso. Porque estudo nunca é demais, né, galera? Eu sempre digo isso. Então, temos aqui mais um tipo de odds que a gente precisa prestar atenção, que é o que a gente chama de implied odds. A gente está falando aqui de um tipo de odds que são as odds favoráveis, né? As odds que ajudam a você calcular qual a sua probabilidade de melhorar a sua mão. Isso a gente chama de implied odds, né? Ou seja, as odds implícitas. O teu jogo ainda não bateu, mas você tem chance de melhorar. Então, são as odds implícitas, implied odds. Tem também o estudo das reverse implied odds, que é o contrário. Quando você tem um jogo bom, existe a probabilidade de que teu jogo piore. Então, por exemplo, par de ás. Você sai com par de ás é sonho. Par de ás na mão é sonho, né? É muito bom quando a gente sai com par de ás. Aí você sai com par de ás, aí você dá aquele raise gostoso, o cara paga, você, que legal, mano. Putz, vou puxar as fichas desse mané. Aí bate no flop. 6, 7 e 8. Aí você faz o quê com o teu par de ás? Aí você dá check e o cara bomba. Você faz o quê com o teu par de ás?
Ou então batem 3 de um naipe que não tem nada a ver com o teu ás. Você sai com o ás de espada e paus, bate 3 copas na mesa. Aí você dá uma aposta, o cara te volta. Você dá aquela cebete marota, né? Aquela aposta de continuidade que eu já falei em outros episódios anteriores. Aí o cara vem e te volta 4 vezes o que você apostou. Você vai fazer o quê com um par de ás? Então, esse conceito a gente chama de Reverse Implied Odds, ou seja, as odds implícitas ao contrário. A probabilidade de você perder valor ou perder fichas com a mão que você tem. Então, Ás acaba sendo uma mão que nesse flop tem muito Reverse Implied Odds. Né? Ou seja, a probabilidade de você perder fichas com um par de ás é muito grande. Você fala, puta, aquela dor no coração de, mas não, eu não vou foldar, é ás. Cara, às vezes o negócio tá batendo ali na tua porta. Foi o que eu falei em um dos episódios passados. Grandes torneios requerem grandes folds, né? Ou melhor, grandes jogadores são capazes de executar grandes folds, tá? Porque você dá call num all-in nuts é fácil, né? Você dá all-in nuts é fácil. Eu quero ver você foldar um par de ás quando o baralho na tua frente está te mostrando que você tem grande chance de estar perdendo. E a leitura que você tem daquele oponente te diz que ele faria aquilo que ele fez naquela situação que está se mostrando, né? Então, assim, tem horas que a gente tem que foldar. E quando você está fazendo cálculo de odds, é exatamente a Reverse Implied Odds, né? A odds ao contrário, não é aquela que te ajuda, é aquela que te prejudica, é aquela onde você vai perder fichas. Aquela tá te dizendo, olha, agora não é hora de você ir. Agora é hora de você abrir mão desse teu par bonitinho para você poder ter fichas para poder jogar outra oportunidade para puxar ficha de verdade. Certo, turma? Então, Implied Odds significa a probabilidade que eu tenho de puxar bastante ficha. Reverse Implied Odds é a probabilidade que eu tenho de perder muitas fichas. Esse conceito de odds é um conceito bem extenso. Não vai ser em 20, 30 minutos que eu vou conseguir passar alguma coisa, um conteúdo de valor para vocês, mas é uma tentativa de fazer você ir atrás e ler mais sobre odds, tá? Você tem livros que tem o Easy Game do Andrew Seidman, você tem alguns livros de estratégias de sit and go também, que falam muito sobre conceito de pot odds, de reverse implied odds e tal, para você calcular alts e ver se os alts que você tem compensam pelo tamanho do pot, né? Tem aquela questão, aquela velha máxima do meu mestre Vini Marques, que diz que fold equity mais pot odds é igual a agressividade. O que é fold equity? É quando você tem equidade para dar fold nos outros. Você vai ao in, ou você dá uma volta, e a tua volta ou o teu all in dão tanto medo nos outros que eles foldam com mãos boas. Então isso se chama fold equity. Então tem essa máxima que o meu mestre Vini Marques me ensinou. Fold equity mais pot odds, ou seja, mais vantagem de fichas, vantagem de dinheiro morto no pot, né? Nem sempre dinheiro morto, às vezes de aposta que um monte de gente faz. Então, se você tem pot odds e você tem fold equity, isso torna a sua jogada agressiva, ou seja, isso faz com que a jogada ideal para aquela situação seja agressiva, ou seja, mete ficha, vai ao in e, claro que não vou falar para você ir ao in sempre, mas o poker não existe certo e errado, não existe nada fixo. Existe um conjunto de variáveis que a gente analisa para conseguir chegar numa ação ótima, né? Uma ação que no longo prazo seja lucrativa. Por exemplo, dar call na broca.
Você pode perguntar para qualquer jogador profissional. É bom dar call na broca? Não é bom dar call na broca. Tá? Por quê? Porque você só tem 4 outs. Então, se você for analisar ali, você vai ganhar a mão 5% das vezes. Entendeu? 5, 7% das vezes. Tá? É muito pouco. Aí você tem lá pot odds de 20%. Pô, a sua mão tinha que ser pelo menos 20% melhor para conseguir, para você ter implied odds, ou seja, para as odds que você tem serem boas para puxar ficha para você. Ok? Então, esse conceito de odds é complexo, entra muita matemática, você vai ter que fazer conta, tá? No princípio você vai se embananar, mas depois você começa a pegar o jeito e assim, meio que você decora os outs que você tem, e aí você fala, pô, 2 pontas são 8 outs, e aí aqui eu devo ter pot odds aí de 20%, 25%, então compensa para mim, né? 30%, eu tô ganhando mais de 30% das vezes, então eu vou pagar. Né? Isso é a parte matemática que a gente fala, tem a parte matemática e a parte psicológica do poker. Sempre. Odds fazem parte da parte matemática. Então, odds são uma parte importante do conceito matemático do poker, do jogo, né? Da teoria do jogo, teoria de jogos. Então, a parte psicológica é o que a gente vem falando aí em todos os outros episódios, mas odds, cálculo de odds e análise de odds é a parte matemática do jogo, que é onde você joga a maioria do jogo. A não ser quando você tem uma situação que não é favorável matematicamente, mas você sabe que aquele cara ali, ele tá abrindo demais quando você tá no Big Blind. Então, toda hora que você tá no Big Blind, ali o cutoff dá uma carcada em você. Aí você fala, pô, não é possível que esse cara toda hora tenha jogo. Então, aí você começa a ler as pessoas, e aí a parte psicológica do jogo, né? Então, odds fazem parte da parte matemática do poker, que é importantíssima. Se você não souber nem a parte matemática, nem a psicológica, você não consegue jogar poker. Se você só tiver a parte matemática, você consegue jogar bem, mais ou menos, poker online, né? Mas o poker ao vivo vai te matar. Se você souber bem a parte psicológica e pouco da matemática, é capaz que você ganhe mais no poker ao vivo e menos no online. Agora, se você souber os dois, aí você vai matar tanto no online quanto no ao vivo. Né? O online ele vai mais para a parte matemática porque você não está vendo o cara. E o ao vivo tem um episódio só sobre online e ao vivo aqui no podcast. Ouçam, por favor. Ou assistam, né? Porque agora nós estamos no YouTube também, né? E você sabendo essas duas partes, você vai dominar a parte matemática para jogar online e você vai dominar a parte psicológica para jogar ao vivo. E quando precisar da matemática no ao vivo, você tem. E quando precisar do psicológico no online, você também tem. Beleza, turma? Então, acho que o que eu tinha para falar de odds era isso. Eu sempre vou esquecer alguma coisa, sempre vai faltar alguma coisa. Eu não sou mestre, eu sempre falo isso. Aliás, eu queria dar um salve pro pessoal que eu tenho encontrado nas mesas aí online, né? Tô jogando muito online agora, estamos gravando esse vídeo ou esse podcast nos tempos de quarentena do coronavírus. Então, assim, estou jogando só online, né? Não tem clube para jogar. Então, assim, vira e mexe, eu encontro o pessoal, MM Poker, e aí? E tal. Então, assim, pô, muito legal, o pessoal sempre dá manda um joinha pra mim lá, dá um salve. E assim, é legal porque eu tô vendo que o trabalho tá se expandindo, pessoal. Tem bastante gente que tá seguindo o canal. Já estamos com números bem legais, eu tô muito feliz com isso. É bom quando o nosso trabalho gera frutos. E eu acho que esse meu singelo trabalho de um cara que é amador, eu não sou profissional, eu sou amador. Amador e recreativo, porque eu não só amo o jogo, eu sou um jogador recreativo, porque é a minha recreação, eu ganho um dinheirinho, perco um dinheirinho, eu tenho mais ganhado do que perdido, graças a Deus. E graças ao estudo, lógico. E esse podcast é uma forma que eu tenho para estudar também, porque aí eu vou
rever o assunto, eu vou reestudar o assunto e aí eu acabo me evoluindo também. Então, o estudo e evolução vale muito mais para mim do que para você que está assistindo. Mas com certeza o meu intuito é passar um pouco do meu conhecimento para que você também estude e evolua. Nesse assunto de odds, a minha sugestão é mandatória nesse sentido. Você tem que estudar mais. Não é assistindo só esse episódio que você vai entender odds e todos os tipos de odds que a gente tem que calcular e todo tipo de cálculo que a gente tem que fazer durante o jogo, tá bom? Mas é basicamente isso, cálculo de pot odds, tá? E aí você analisa se tem implied odds ou reverse implied odds. Beleza, turma? Então acho que era isso. Muito obrigado pela sua audiência. E siga as nossas redes sociais, hein? MMPokerEV no Instagram, Márcio Martins Poker no Facebook e MMPoker no YouTube, tá bom? Gente, o Instagram é meu canal de comunicação, tá? Então, assim, o Facebook eu coloco as coisas relativas aos episódios, né? Mas o meu trabalho vai muito além dos episódios. Agora eu tô fazendo as lives também, né? São as gravações de jogos. Eu tento fazer 2 por semana. Às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 1 e às vezes eu faço nenhuma, mas eu tô tentando fazer pelo menos 2 por semana. Geralmente eu jogo Sit and Go, né? Ou então alguns torneios, que nem o último que eu fiz foi agora o torneiozinho Home Game da Toca do Coelho, que tem online, a gente joga, que venho repetir, é o melhor home game do Brasil. Então eu tô sempre me comunicando com vocês através do Instagram, né? Então a gente tá pensando em fazer lives, né? E eu uso o Instagram para justamente falar, gente, que dia que eu faço a live? Vocês preferem de sábado, de sexta? Que horas? Sábado à noite, sábado à tarde, sexta à noite? Sexta tem que ser à noite porque eu trabalho, né? Sexta à noite, domingo. Então aí eu tô fazendo as enquetes no Instagram. E isso me ajuda a me comunicar. O Instagram é a ferramenta que eu uso para me comunicar com o público do podcast e até o público do YouTube. Tudo bem que o YouTube tem os comentários, mas acaba que o Instagram acaba sendo o meu meio, a minha mídia social, onde eu mais interajo com o usuário. Usuário não, né? Você não é drogado. Mas sabe por que eu sou usuário? É porque eu sou programador, né, gente? Então, só tem 2 pessoas no mundo que, ao invés de cliente, tem usuário. Traficante e programador. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.